Você abre a torneira da pia da cozinha quando, de repente, ouve um rangido alto vindo de baixo. Alarmada, rapidamente fecha a água, mas o rangido se repete, dessa vez de algum lugar à sua esquerda. Você caminha na ponta dos pés até a porta, tomando cuidado para não fazer barulho, quando a casa inteira começa a tremer e ranger. Apavorada, corre para fora e assim que se vira no jardim da frente, vê sua linda casa desmoronar. Você caminha até a pilha de escombros que eram a sua residência e inspeciona para descobrir o que poderia ter acontecido. E então vê um enxame gigante de insetos voando sobre as ruínas. E se lembra de vê-los entrando e saindo de sua casa há anos, mas não prestou atenção. Se tivesse, saberia que eram formigas carpinteiras voadoras e que sua moradia estava em perigo havia muito tempo. Elas voam apenas por um curto período de tempo, no final da primavera ou no início do verão, quando as condições climáticas são boas o suficiente. É a época do acasalamento. Nesse período, voam em enxames ao redor da casa e são mais visíveis. No resto do ano, se comportam quase como formigas normais, se escondendo dentro dos buracos e recantos da casa. E eu digo quase porque fazem uma coisa que é prejudicial para você. Basicamente comem sua casa por dentro. As formigas carpinteiras, como o nome já indica, gostam muito de madeira. A úmida ou podre é a primeira opção, porque é mais fácil de roer para fazer túneis. Mas, se elas encontrarem um pedaço de madeira boa e resistente, também não irão parar. Apenas vão demorar um pouco mais. À medida que o sistema de túneis cresce, mais formigas aparecem dos ovos que a rainha põe durante toda a vida. E depois de alguns anos, a colônia consiste em milhares, se não milhões de formigas, enquanto sua casa parece um pedaço de queijo sem você saber. Quando as voadoras aparecem, é sinal de que a colônia já atingiu um tamanho enorme e sua residência está em grande perigo. Muito provavelmente, há um palácio inteiro de insetos abaixo dela e dentro de todas as partes de madeira, desde as paredes até o telhado. Apenas mais alguns anos e os danos estruturais se tornarão enormes, levando ao desastre. Portanto, se você vir enxames de insetos voadores dentro de sua casa, ligue para o controle de pragas imediatamente. A bala é a maior de todas as espécies de formigas. Ainda assim, apesar de ser a maior, ela cresce até o tamanho de uma moeda de 1 centavo. A formiga bala é mais encontrada em países como Nicarágua e Paraguai, dentro das florestas tropicais. Ela pode ser pequena, mas tem uma grande picada, até 30 vezes mais dolorida do que a de uma vespa ou de uma abelha. As pessoas às vezes se referem a ela como a formiga de 24 horas, porque quem for picado sentirá um dia inteiro de desconforto. Apesar da sensação desagradável, não é muito perigosa e deve cicatrizar em 1 semana. Essas formigas têm um hábito peculiar que pode tornar mais fácil evitar um problema maior. Elas liberam um cheiro forte e repugnante para afastar os predadores. Então, se você estiver caminhando pela floresta tropical e sentir um odor intensamente desagradável, corra. Existem cerca de 300 espécies diferentes de formigas de fogo em todo o mundo. Todas têm a mesma picada poderosa. São insetos minúsculos que viajam em grandes colônias e possuem uma cor marrom clara distinta, quase vermelha. Elas são mais comumente encontradas nos Estados Unidos e atraídas por comida. Tendem a fazer muitos piqueniques para os quais não são convidadas. As picadas das formigas de fogo coçam loucamente, mas não são muito perigosas. Passar um pouco de água fria no local deve ajudar a aliviar a coceira e os efeitos devem desaparecer em 1 semana ou mais. Se você tiver uma reação mais grave do que coceira, procure atendimento médico urgente. Agora, a formiga feiticeira não é uma formiga, e sim uma espécie de vespa sem asas que se parece muito com uma formiga. Ela não forma grandes colônias e geralmente vive sozinha, escondendo-se na grama alta. Esse comportamento lhe deu outro apelido, formiga-vaca, porque quando uma vaca está pastando nas proximidades, pode pisar em uma formiga feiticeira e levar uma mordida dolorosa de volta. Os humanos também são mordidos às vezes, especialmente se andarem descalços. As formigas feiticeiras são venenosas, mas seu veneno é menos potente que o das abelhas. Então, não é algo tão perigoso. Ainda assim, a dor é grande. E se você quiser esmagar esse inseto, boa sorte. Ele possui uma carapaça extraordinariamente resistente que o protege de outros insetos e até mesmo de pássaros. Os cupins são o pavor de todas as coisas de madeira e das formigas também. Quando estas invadem seu território, eles saem de seus notórios montes e devolvem mais do que recebem. Embora sejam basicamente cegos, suas cabeças estão equipadas com lança-chamas natural e cospem ácido nos inimigos, afastando-os com muita rapidez. Nem pense em colocar os dedos no caminho desse fluxo ácido.
É uma sensação muito desagradável. Falando em cuspir, os besouros bombardeiros são os melhores nisso. Sua aparência é ameaçadora o suficiente, mas quando se sentem ameaçados, dão um estalo alto e pulverizam o inimigo com um líquido quente e fervente. Há uma câmara dentro da barriga desse inseto que guarda duas substâncias para isso. Quando elas se misturam, reagem entre si e rapidamente ficam muito quentes. Até os pássaros ficam em apuros se entrarem no caminho desse besouro, enquanto outros insetos simplesmente não têm nem a menor chance. Os marimbondos caçadores são longos e finos com belas asas cor de ferrugem e antenas amarelas. Eles tendem a ser encontrados em florestas tropicais em toda a Ásia, América e África. Gostam de viver sozinhos e de fazer suas casas cavando no chão. Se você encontrar um deles, certifique-se de se afastar muito lentamente. Esse inseto só ataca caso se sinta ameaçado. Acredita-se que sua picada seja uma das mais dolorosas do mundo. A dor é incrivelmente intensa e dura de 3 a 4 minutos. Após esse tempo, não há necessidade de nenhum cuidado urgente e o efeito passa por conta própria. A vespa Yellow Jacket é uma espécie perigosa que pode ser encontrada em todo o mundo. Ela tem um padrão distinto de amarelo e preto. O amarelo é uma cor neon marcante, muito mais brilhante do que de uma vespa normal. A espécie vive em grandes colônias e constrói seus ninhos em árvores, arbustos e até mesmo no subsolo. Caso você se depare com um ninho dela, afaste-se lentamente e tome cuidado para não ameaçar ou irritá-las. A picada definitivamente não é uma sensação agradável. A gigante japonesa é a maior espécie de vespa do mundo. Ela tem um padrão listrado de amarelo e preto, assim como a Yellow Jacket. O que a diferencia das abelhas e vespas é seu tamanho e forma. Ela é muito maior e mais fina que uma abelha, e muito mais longa que uma vespa. E claro, vive no Japão, onde viaja em colônias de até 700 membros. As pessoas que já foram picadas pela vespa gigante japonesa costumam dizer que é como ser atingido por um pirógrafo incandescente. Se você tiver essa infelicidade, chame imediatamente por ajuda. E, enquanto espera pelos médicos, lave a picada com água fria. As vespas mandarinas vivem principalmente em países asiáticos, mas já foram relatadas na América do Norte, em 2019. Essas feras são grandes, amarelas e cruéis. É impossível confundir uma delas com qualquer outra abelha ou vespa. Ela é muito maior e muito mais agressiva. Mas o pior é o ferrão, mais de 3 vezes maior que o de uma abelha. Ele contém um veneno muito potente e várias picadas podem derrubar até um animal grande, além de humanos. E se isso não bastasse, essas criaturas podem até pulverizar o veneno, mirando nos olhos. Nem é preciso dizer que é uma experiência inesquecível. Vamos admitir, todas as centopeias são aterrorizantes. E talvez uma das espécies mais horríveis seja a Slocopendra eros. Em primeiro lugar, parece que ela saiu de seus mais profundos e sombrios pesadelos. Um corpo seccionado preto, dezenas de pernas amareladas, que mais parecem garras, e uma cabeça vermelha com 2 pontas longas. Esta é a imagem que basta para me fazer correr em uma fração de segundo. Como é muito grande, essa rastejadora tem um apetite voraz, devorando sapos, lagartos e até ratos ocasionalmente. Às vezes, quando está desesperada, pode até pegar um morcego bem no meio de um voo. E claro, é venenosa, bem de acordo com sua aparência. Felizmente, ela não se interessa por humanos. E isso é mútuo.